Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Querido ouvinte, boa noite para você e muito obrigado pela sua sintonia. Nós voltamos aqui segunda-feira, estamos juntos para poder meditar, refletir e aprender acerca da vontade de Deus. Essa, na verdade, deve ser uma postura que venha a ser zelada, cultivada por nós. Saber, procurar entender qual é a vontade de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Isso é imperioso, isso é necessário. Saber o que Deus quer, saber o que Deus determina. E a maneira para sabermos isso é nos voltando diretamente à fonte. E qual é a fonte? A palavra escrita de Deus, a Sagrada Escritura. Por isso nós estamos aqui nesse programa, A Bíblia em Foco, porque é pela palavra de Deus que nós somos norteados em todas as facetas das nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto da Escritura nessa noite com você, ouvinte. É um texto extremamente importante para a nossa vida. Até você que ainda não é cristão vai se beneficiar com a pregação que será feita a partir de hoje. 1 Timóteo capítulo 4 é o texto basilar para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Eu quero convidar você que é portador da Bíblia, a que abra em 1 Timóteo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler com vocês dos versículos 1 ao 5. E o tema que Paulo trata nessa carta aqui, nesse capítulo, versículos 1 ao 5, é a apostasia da fé. Isso mesmo, a apostasia da fé. Você vai poder acompanhar, eu vou explicar direitinho o que significa isso. Eu espero que você seja extremamente edificado, instruído e evangelizado por meio desse texto que será exposto ao nosso coração. Podemos ler? Você que não tem Bíblia em mãos, não se preocupe. Estaremos aqui lendo, explicando e aplicando o texto da Sagrada Escritura. Assim está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Palavra de Deus. Quando nós estudamos acerca dos últimos dias, que é uma doutrina que é, de forma técnica, chamada de escatologia, diz respeito ao estudo acerca das últimas coisas, nós nos deparamos com uma linha de interpretação teológica, doutrinária, chamada pós-milenismo. Isso mesmo, palavra estranha, né? Um pouco difícil. O pós-milenismo, ele prega o seguinte, que de acordo com o retorno de Jesus Cristo se aproxima, sabe o que vai acontecer? Haverá um grande despertamento, um grande avivamento, de maneira que muitas e muitas pessoas irão chegar à fé, irão se voltar para Jesus Cristo, irão se converter. Entretanto, nós entendemos à luz da Sagrada Escritura que essa ala, embora esteja dentro da ortodoxia cristã, essa linha de interpretação ela não faz justiça a muitos textos da Bíblia, especialmente do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento nós somos informados que, ao contrário de vermos um grande avivamento em termos de conversão em massa, em termos até mesmo mundiais, como se acredita o pós-milenismo, na verdade,
A Bíblia nos faz refletir o contrário disso. Em Lucas capítulo 18, versículo de número 8, o Senhor Jesus ele fez uma pergunta que sugere o contrário dessa afirmação. Ele diz o seguinte: porque quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa é uma pergunta retórica, ouvinte. Cristo, com essa pergunta, está dizendo o seguinte, que na ocasião do seu retorno, muitos terão abandonado a fé. Por isso que ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, se referindo a ele mesmo, porventura achará fé na terra? Isso sugere que não haverá essa conversão ampla como é pregada pelo pós-milenismo. Há outros textos da Escritura que apontam para essa direção que eu estou falando com você. A Bíblia vai mostrar para nós, na palavra de Deus, em Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você percebeu? Então a gente não percebe que haverá conversões expressivas, exponenciais. Pelo contrário, a Escritura mostra que muitas pessoas irão abandonar a fé e outros não irão aderir à fé. Até porque, quando lemos 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo ele é preciso, ele é contundente quando diz o seguinte, que a fé não é de todos. Mas é uma passagem muito profunda que nos mostra que a realidade de quando Jesus Cristo voltar, muitos terão abandonado a fé, é no seguinte texto, é Mateus capítulo 7, eu convido você a ler por gentileza. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Veja comigo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você percebeu, ouvinte? O Senhor Jesus está dizendo que tem dois caminhos, duas portas, e muitos irão entrar pela porta larga. Essa porta larga conduz para onde? Cristo disse, para a perdição. Muitos trilham, entram por essa porta, por esse caminho. Ao passo que a porta estreita, o caminho estreito, Cristo diz o seguinte, que ele é apertado, mas poucos há que a encontrem. Ou seja, resumindo aqui, Cristo, a Sagrada Escritura, ela atesta que, pelo fato de Jesus Cristo voltar, como é a promessa do Novo Testamento, uma promessa dominante, muitos irão abandonar a fé. Inclusive o texto que nós lemos juntos. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5, ele vai versar, ele vai tratar justamente desse abandono da fé. Porque a palavra apostasia, você pode se perguntar, o que significa isso, pastor Arlen? Eu vou explicar para você agora. A palavra apostasia significa abandono da fé, negação da fé, afastamento da fé, a pessoa se afastar, a pessoa se desertar da fé. E o sentido aqui dessa palavra desertar é justamente de uma pessoa que se retira de um lugar. Então o ponto de Paulo aqui é o seguinte, em 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Muitos irão se apostatar, muitos irão abrir mão da fé. Muitos que outrora, antigamente, receberam, declararam ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, declarou e reconheceu as doutrinas centrais do cristianismo, só que de acordo com o tempo passa, essas pessoas abandonam tudo. Me permita uma pergunta, caro ouvinte. Você conhece pessoas que às vezes entrou na fé, no cristianismo bíblico, e depois se ausentou dele? É triste, é lamentável se deparar com pessoas que abandonam o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas que outrora declararam fidelidade, disseram que dariam as suas vidas por Jesus, mas eles abandonaram tudo. Eles rejeitaram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles, conforme está escrito em Hebreus, eles voltaram a crucificar o Filho de Deus. Isso é apostasia. Isso é abandono da fé.
E nesse texto de 1 Timóteo capítulo 4, ao tratar do tema apostasia da fé, Paulo ele vai destacar 4 verdades relacionadas a esse tema, apostasia. Ele vai mostrar a predição ou prenúncio da apostasia, já estava predito. Segundo, a fonte da apostasia. Terceiro, os agentes da apostasia. E, por fim, a refutação da apostasia. Então, Paulo, aqui nesse texto, ele elenca, ele apresenta para nós aqui 4 verdades relacionadas à apostasia da fé. A primeira, conforme declaramos, é o prenúncio da apostasia. Isso mesmo. Verifica comigo o versículo 1, parte A. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Você percebeu, ouvinte? Paulo deixa claro aqui que a apostasia, o abandono da fé, foi algo predito. Ou seja, antes de acontecer, foi prenunciado, foi anunciado antecipadamente. Mas a pergunta que surge é a seguinte: quem fez essa previsão? Quem prenunciou a apostasia da fé? O texto é claro. Mas o Espírito. O Espírito Santo foi quem predisse que haveria apostasia. O Espírito Santo de Deus que prenunciou que haveria o abandono da fé. Então veja, a questão da predição da apostasia não foi algo que Paulo criou, não foi algo que Paulo inventou, não. Foi o Espírito Santo quem disse. Foi o Espírito Santo quem revelou. Foi o Espírito Santo que enfaticamente disse. E Paulo diz aí algo interessante, que nós precisamos nos atentar a alguns detalhes aí, algumas curiosidades. Ele diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz. Quando ele mostra aí a expressão expressamente, sabe o que ele está querendo dizer? Que o Espírito Santo falou claramente. Que o Espírito Santo falou especificamente. Que o Espírito Santo falou de forma nítida, de forma clara, de forma perceptível, de forma notável. Mas o Espírito expressamente diz. Perceba. Quando ele coloca esse verbo aí, é muito interessante isso, eu preciso que você me acompanhe. Quando ele diz essa expressão aí, expressamente diz, perceba, ele não falou que o Espírito Santo disse como algo no passado, não. Ele não diz aqui que o Espírito Santo dirá como se fosse algo no futuro. Paulo aqui é enfático. Mas o Espírito expressamente diz. Sabe qual é a implicação disso? Paulo aqui está tratando algo tão importante que está no presente do indicativo ativo. Ou seja, o Espírito Santo, ele não somente falou no passado. O Espírito Santo continua falando hoje e seguirá falando amanhã. O tempo do verbo aqui indica isso, sugere isso. É algo contínuo, não é algo que ficou para trás. Ou seja, o Espírito Santo continua advertindo a igreja. O Espírito Santo continua apresentando essa verdade para a igreja, que haverá apostasia da fé. Isso aqui nos leva a refletir algo muito importante nessa ocasião. Sabe o que é? Que se o Espírito Santo de Deus falou, prenunciou, isso irá acontecer de forma irremediável. Porque o Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Sendo assim, uma vez que o Espírito Santo prenunciou que haveria apostasia, isso irá acontecer como tem acontecido. É algo inalterável. É algo que o Espírito Santo preveu. É algo que o Espírito Santo prenunciou. É algo que o Espírito Santo de Deus trouxe à tona. Mas olha só, quando iria acontecer a apostasia? Olha o que Paulo diz aí no versículo 1 ainda. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Me permita a pergunta, ou mais uma, né? Você sabe o que significa isso? Os últimos tempos faz referência ao quê?
É muito comum nós pensarmos nessa expressão, últimos dias, últimos tempos, como fazendo referência exclusiva ao momento específico na história que precede de forma nítida e próxima ao retorno de Jesus. Mas me permita explicar o que significa isso. Quando Paulo diz que o Espírito Santo, ele expressamente diz que nos últimos tempos haveria apostasia, últimos tempos ou últimos dias do Novo Testamento é uma referência ao período entre a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Ou seja, é a era da igreja, é a era cristã, é o momento atual. Ou seja, desde que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus. A partir de então, começou a chamada Era da Igreja, últimos tempos. Então, quando Paulo diz que o Espírito expressamente diz que haveria apostasia nos últimos tempos, ele está dizendo o seguinte: depois que Cristo foi assunto aos céus, até ele voltar, essa era da igreja será marcada por abandono da fé. Muitas pessoas irão professar fé em Jesus. Muitas pessoas irão declarar que abraçaram as verdades acerca de Cristo, acerca do evangelho sacro. Mas, infelizmente, muitos irão abandonar a fé. Isso foi o Espírito Santo que revela, que afirma, que diz. Isso é importante a gente refletir. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma época em que muitas pessoas não têm sequer entendido o evangelho. Isso é chamado, sabe de quê? De cristãos que são cristãos nominais, somente de nome. Eles não entenderam o evangelho. Muitos não se converteram genuinamente a Jesus. Alguns fazem parte de igrejas locais, de comunidades cristãs, mas só por conveniência. Às vezes, pessoas que gostam de estar ali com irmãos da fé, irmãos que são sinceros, honestos, pessoas de bem, pessoas boníssimas. Eles pensam o seguinte: não, eu quero fazer parte de pessoas diferentes, estar no convívio de pessoas diferentes. Isso é bom, em certa medida. Mas aqui muitas pessoas se equivocam. Elas pensam que são cristãs simplesmente pelo fato de ela estar junto com os irmãos da igreja. Mas não. A pessoa só se torna um cristão genuíno quando ela se converte a Cristo. É quando ela crê em Jesus, ela ouve a mensagem do evangelho. Ela se converte de forma verdadeira. Ela abandona seus pecados e diz o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é ser cristão. É a pessoa abandonar a vida pregressa. É a pessoa dizer não para si mesmo. É a pessoa renunciar ao seu ego e crer piamente em Jesus, arrependendo-se completamente dos seus pecados. Até porque a condição da humanidade, do ser humano, é terrível. A Bíblia diz enfaticamente em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, todo ser humano é pecador por natureza e prática. E a Bíblia diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, uma vez que nós somos pecadores, nós merecemos a condenação eterna. Mas aí vem o evangelho. A palavra evangelho basicamente significa boas novas, boas notícias de salvação. E que boa notícia é essa? Sabe qual é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem pessoas que sequer ouviram esse evangelho. Tem pessoas que ouviram palavras falseadas, falsificadas. Alguns que ouviram convites que nada tem a ver com o evangelho de Cristo. Mensagens triunfalistas, que vai dar tudo certo para você. Pessoas que às vezes estão desempregadas e uma pessoa às vezes desinformada, às vezes incauta na fé, com a boa intenção de chamar aquela pessoa a Jesus, mas ela às vezes é desprovida do conhecimento do evangelho, de como evangelizar. Ela vira para a pessoa e diz assim: meu amigo, você está passando problema, vem para a igreja que Deus vai resolver seu problema. Mas a pergunta é: isso significa evangelizar? Essa é a mensagem que Jesus Cristo ele ordenou os crentes, a igreja, os cristãos a anunciar? Com certeza não. Então tem pessoas, caro ouvinte, que infelizmente, eu falo isso com pesar, com lágrimas, com coração compungido.
Tem pessoas que estão perdidas pensando que estão salvas. Tem pessoas que estão no caminho largo pensando que está no caminho estreito. Mas o texto está mostrando que o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aqueles que se apostatam são aqueles que nunca passaram pela regeneração. São aqueles que nunca nasceram de novo. São aqueles que nunca receberam a nova vida de Deus. Porque a Bíblia nos mostra claramente, João capítulo 3, Cristo ele falou para um homem chamado Nicodemos, um homem influente, um homem que era o mestre em Israel, um homem que era o príncipe entre os judeus, um homem gabaritado, versado, instruído. Ele vai até Jesus durante a noite, fazendo-lhe elogio, dizendo que o que Jesus Cristo fazia apontava que de fato Deus estava com ele. Mas o Senhor Jesus volta em resposta a Nicodemos e diz o seguinte: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus ele foi para o cerne. Embora Nicodemos era bem intencionado, embora Nicodemos era uma pessoa que reconheceu de fato que Jesus Cristo veio do Pai, mas ele era uma pessoa natural. Ele não havia ainda desfrutado do novo nascimento. Então, ouvinte, me permita perguntar para você agora. Possa ser que você é uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que vai à igreja, mas você não entendeu nada de Jesus. Possa ser que você pense que Jesus é simplesmente alguém que pode te socorrer na hora da necessidade. Você pode estar pensando que Jesus Cristo se resume, se limita a isso. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus Cristo é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Que Jesus Cristo ele é Senhor sobre os céus e a terra. Amém. Foi ele quem disse em Mateus capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Rei. Ele reina soberanamente. Ele é o Senhor não somente da igreja, ele é o Senhor cósmico, o Senhor do universo. Sendo assim, caro ouvinte, se entrega a Jesus. Creia nele, que ele veio, deu a sua vida na cruz do Calvário para poder salvar a sua vida. Mas tem pessoas que, infelizmente, não têm ouvido essa mensagem. E Paulo está dizendo claramente que o Espírito Santo fala enfaticamente que haveria apostasia da fé. Mas surge outra pergunta: que fé é essa que muitas pessoas estão se apostatando? Eu preciso explicar para você, ouvinte, que no Novo Testamento, a palavra fé, que veio do grego pistes, ela aparece com vários sentidos no Novo Testamento. Você sabia disso? Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo ele vai falar da fé como sendo um dom do Espírito Santo. Já em Gálatas capítulo 5, 22, a palavra lá se referindo ao fruto do Espírito Santo, uma das virtudes é a fé. Mas que fé é essa de Gálatas 5, 22? Diz respeito à fidelidade. Fé na Bíblia, ela tem um aspecto do ato de crer, que é algo subjetivo, a pessoa crer, confiar a sua vida a Jesus. Entretanto, há na Bíblia, no Novo Testamento, a fé como fazendo referência a um conjunto de doutrinas, conjunto de verdade. Ou seja, é a questão doutrinária. Não é o ato de crer, algo subjetivo, é algo objetivo, aquilo que nós cremos. Então, quando Paulo diz que muitos irão se apostatar da fé, a fé que ele faz referência aqui é essa fé objetiva, aquilo que cremos, as verdades centrais do Evangelho, as verdades centrais do cristianismo. Então, veja bem, muitas pessoas irão abandonar a fé. Às vezes, algumas delas irão permanecer dentro da igreja, das igrejas cristãs, com Bíblia na mão, só que o discurso dela será diferente. Ela vai sonegar, ela vai rejeitar ensinamentos que são cruciais do cristianismo. Por exemplo, tem pessoas que começam a questionar a Bíblia. Ela frequenta a igreja, mas ela começa a rejeitar a Bíblia, falando como, mais ou menos assim: não, na verdade, a Bíblia ela não tem muita relevância para os nossos dias atuais, não. A gente precisa substituir a Bíblia, ou como se diz por aí, atualizar a Bíblia. Então me escute com atenção.
quando você ouvir alguém falando coisa desse tipo, você pode ficar alarmado. É um sinal grave. Quando a pessoa começa a questionar a inspiração da Escritura, da Bíblia, dizendo, na verdade, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Cuidado, isso é liberalismo teológico. Possa ser que eu esteja pregando para alguém agora que esteja com esse pensamento. Pessoa que outrora cria na Bíblia, amava a Bíblia, considerava a Bíblia como sendo a palavra de Deus, como de fato ela é. Só que hoje você começou a desacreditar. Isso é um sinal de perigo para a sua vida espiritual. Se você começa a desenvolver incredulidade em relação à palavra de Deus, isso pode ser um indicativo da apostasia na sua vida. E eu, como pastor, estou pregando aqui agora, eu me preocupo com você. O nosso foco aqui não é denominação, o foco aqui é o Evangelho de Jesus. O foco aqui é você se voltar para Cristo e viver para Ele. Então escute com atenção. Se você, porventura, tem esses questionamentos acerca da Bíblia, entenda a diferença. Tem pessoas que têm questionamentos legítimos, querendo entender o que ele não consegue compreender por si mesmo. Eu não consigo entender isso, o que significa isso? É uma coisa. Agora a pessoa começa a questionar a Bíblia, como que dizendo, aqui na verdade não é aplicável a nós não. Aqui na verdade não é a palavra de Deus não. Cuidado. Isso é um sinal de apostasia. Então quando Paulo diz aqui que apostatarão da fé, é uma pessoa abandonar as verdades centrais do Evangelho. Ela outrora abraçou a fé, o conjunto de verdades acerca de Cristo, de Deus Pai, do Espírito Santo, acerca da salvação, e depois ela começa a abrir mão disso. Então ela continua, às vezes, no ambiente da igreja, nem sempre ela vai abandonar de todo, no sentido de falar, não quero mais meia com crente, e é aí que está o perigo. Nós vamos perceber nesse texto que nós estamos considerando, que muitas pessoas que Paulo vai descrever, especialmente no versículo 2, são pessoas que saíram de dentro, no contexto da compreensão e da adesão do evangelho, só que depois eles abandonaram. Só que eles continuaram na igreja ensinando um ensinamento contrário àqueles que um dia eles professaram. Então vejam, alguns irão abandonar tudo, falar não quero mais meia com Jesus, meia com Deus, não quero mais afinidade com o cristianismo, mas tem outros que não, vão abandonar as verdades centrais, mas vão permanecer onde eles estavam, se passando de crente, mas com a mentalidade totalmente distorcida, ensinando coisas que não convêm. Então vejam, estamos considerando aqui a predição da apostasia. A apostasia, ela está acontecendo, foi revelada pelo Espírito Santo, então Paulo está apresentando isso. Não é algo que deve pegar a igreja despercebido. Quais as implicações que nós temos acerca desse primeiro tópico aqui de Paulo? O prenúncio, a previsão da apostasia. Temos algumas implicações aqui. Primeiro, uma vez que o Espírito Santo revelou, a apostasia vai acontecer. Então nós oramos para Deus salvar as vidas, só que nós precisamos estar preparados como igreja a entender que isso vai acontecer. E pensa em algo que entristece o coração de um pastor, de um crente bíblico, é quando a pessoa se apostata. É motivo de choro. Uma pessoa que está caminhando com você, caminhando ali com o Senhor Jesus, você fala, nossa, esse irmão é uma bênção, ajuda tanto a igreja, de repente as pessoas viram as costas para a verdade do cristianismo. Isso dói na alma. Isso é muito entristecedor. Isso traz quebrantamento e tristeza intensa para o nosso coração. Então, se o Espírito Santo falou que haveria apostasia, a implicação é, isso vai acontecer. Então a igreja, ela precisa se preparar. As igrejas locais, você que é pastor que me ouve agora, é algo inevitável. Queira Deus que não aconteça na igreja que você é pastor, na igreja que eu também sou pastor, que Deus nos poupe. Mas isso aqui é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento. E a igreja precisa se preparar para isso. Eu me recordo de um irmão, ele começou a congregar, servir a Deus. Só que o que aconteceu? Ele começou a alimentar na cabeça dele aquilo que eu falei para você nesse instante. Começou a questionar a Bíblia. E falando que a Bíblia não era bem assim, não era bem assado. Começou a questionar as verdades da Escritura, a veracidade da Escritura. Sabe o que aconteceu com esse homem? Foi aos poucos.
Aí ele começou a assistir um vídeo no YouTube ali, começou a ouvir um rabi, não sei das quantas, por lá, e a mente foi mudando. A mente foi mudando. A mentalidade cristã foi se esvaindo. E essa pessoa chegou ao ponto de dizer que praticamente Jesus não existe, não. Você percebeu a gravidade da apostasia? Então, a igreja, os cristãos devem se preparar. Eu me lembro de um outro caso, de uma senhora, que ela aparentemente servia ao Senhor, e chegou um momento que ela falou o seguinte, ela falou para o pastor Arlão o seguinte: pastor, o evangelho não entra na minha cabeça, não. Mas como assim o evangelho não entra na cabeça? A pessoa não é salva pelo evangelho? Só que ela foi bem sincera e falou: não, o evangelho não entra na minha mente, não. Ou seja, a pessoa estava caminhando um tempão ali, aparentemente cristã, mas não tinha o evangelho consigo. Agora veja, como a pessoa pode ser salva fora do evangelho? Romanos capítulo 1:16, o apóstolo Paulo ele foi preciso, ele diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é pelo evangelho que o homem é salvo. É a mensagem salvadora, é a mensagem poderosa que pode conduzir o homem à salvação eterna. Mas a senhora disse: o evangelho não entra na minha mente. Que coisa triste, não é verdade? Agora eu pergunto para você: será que você também não tem incorrido por esse caminho? Você tem estado na igreja por conveniência, porque acha legal, porque sabe que ali tem pessoas de bem, pessoas de respeito, de pudor, e você tem confundido as coisas, pensando que o fato de você estar ali no convívio dos irmãos significa que você é necessariamente cristão, quando na verdade você não pode ser. Eu quero chamar você à reflexão. Jesus Cristo ele fez uma pergunta, e a pergunta foi o seguinte: que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu convido você à reflexão, ao autoexame, a uma volta urgente para o Senhor. Você precisa viver para a glória de Deus. Você precisa abraçar o Evangelho. Você precisa se comprometer com Jesus Cristo de tal maneira que você venha dizer como Paulo: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo 24. Crê em Jesus, se entrega a Jesus completamente, sem reservas. Deixa essa história de ficar justificando: não, eu sou uma pessoa que eu não bebo, eu não fumo, eu sou crente. Você só pode ser crente se você realmente se arrepender dos pecados completamente e crer piamente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto, e as implicações, como vimos, são profundas. Eu tenho uma aplicação para fazer agora para você que é pastor, como eu. Você que é meu colega de ministério. Eu quero dizer para você, caro amigo pastor, que nós temos uma missão muito sublime em relação a divertir a igreja acerca desse assunto. Nós temos um papel imprescindível nesse particular. Nós estamos considerando aqui a carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um pastor que Paulo colocou na igreja que estava em Éfeso, que naquela altura era a maior igreja que havia naquele período. E Timóteo era um jovem, tinha suas limitações, mas foi colocado por Paulo para poder cuidar da igreja, orientar a igreja. Inclusive, a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda e a carta a Tito, são consideradas como cartas pastorais, porque elas oferecem instruções precisas para os pastores. E olha só o objetivo que Paulo deixou Timóteo na igreja de Éfeso, capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Perceba, Timóteo recebeu a incumbência, a responsabilidade de advertir algumas pessoas na igreja de ensinar outras doutrinas. Sabe o que Paulo está falando conosco aqui, pastor? Meu amigo, que nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos que cuidar do rebanho.
Nós temos que proteger as ovelhas que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos, sob os nossos cuidados. Nós temos o papel de advertir a igreja e advertir as pessoas não ensinar aquilo que é contrário à sã doutrina. Em 1 Timóteo 4, versículo 6, depois que Paulo trata do monsinco, olha o versículo 6 que ele disse: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Percebeu? No capítulo 1, versículo 3, o pastor deve advertir a que não se ensine doutrinas contrárias à sã doutrina. No capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: Timóteo, pastor, propõe essas coisas aos irmãos. Que coisas são essas? As coisas que ele tratou dos versículos anteriores. Advertência quanto à apostasia. Ele disse: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Quero dizer para você, meu amigo pastor, que nós temos uma missão muito grande. Nós temos que proteger o rebanho. Nós temos que proteger a igreja dos falsos mestres, dos falsos ensinadores. Nós veremos, em continuação esse texto, eu fiquei aqui no versículo 1, na parte A ainda. Eu vou ficar por aqui com você. A minha finalidade era pregar do monsinco, mas o texto é muito rico. Eu não posso passar por cima de forma superficial. Eu quero ensinar para você a Bíblia, a palavra de Deus. Então, pastor amigo, nós temos uma missão muito grande, primordial. Em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo ele orientou os pastores dizendo o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Percebeu a nossa missão, pastor? Temos que pregar, temos que ensinar a igreja, temos que advertir os irmãos a não ouvir qualquer coisa, a ter cuidado com falsos ensinos. Então Paulo aqui, ao tratar da apostasia, a primeira coisa que ele faz, e nós vamos ficar só nesse tópico hoje, é o seguinte: a predição, o prenúncio da apostasia. Tenhamos cuidado, e amanhã nós iremos continuar, se Deus quiser.